Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar a nossa última aula de história, que foi sobre o Segundo Reinado. No vídeo anterior, a gente viu do assunto a política no Segundo Reinado, a economia cafeeira, como ela se transformou, da economia açucareira para a cafeeira e todas as mudanças que acompanharam essa transformação, da nossa economia do açúcar para o café. A gente falou também da abolição da escravidão, onde a gente falou da lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, a lei do sexagenário, lei áurea. E a gente chega então agora na última parte da aula sobre o Segundo Reinado, onde a gente vai falar dos imigrantes, da imigração europeia para o Brasil, e também da Guerra do Paraguai. Tá? São dois eventos importantes que faltou a gente falar na última aula. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, vamos falar sobre a chegada dos imigrantes. Bem, se vocês recordam, aquelas leis que iam acabando gradativamente com a escravidão, chegou ao fim com a Lei Áurea, em 1888. Porém, já desde a primeira lei, Eusébio de Queiroz, lá em 1850, as dificuldades para trazer escravos de fora para o Brasil já se mostravam. Então, já havia uma escassez de escravos, E então, portanto, faltava mão de obra. E a solução encontrada já desde aquele momento ali foi a importação de imigrantes para trabalhar remuneradamente aqui no Brasil, tá? Então vamos falar dessa imigração. Bem, os primeiros imigrantes chegaram aqui da Europa, muitos deles fugidos das guerras de unificação da Itália, Se você for ver o que estava acontecendo na Europa naquele momento, está acontecendo a unificação da Itália, a unificação da Alemanha. Então, uma boa parte da Europa é uma Europa em guerra, A Europa ali naquele momento é uma Europa constantemente em guerra, Mas nesse momento está acontecendo especificamente essas guerras aí, de unificação da Itália, unificação da Alemanha. Então, muitos imigrantes que chegaram aqui naquele momento, ali por volta da segunda metade do século XIX, são imigrantes italianos, tá ok? E eles chegaram aqui para trabalhar no chamado sistema de parceria. O que seria o sistema de parceria? Eles produziam como parceiro dos grandes proprietários de terra, os grandes produtores de café. E eles ficariam com uma parte da produção, tá? Então, ficou acertado isso naquele primeiro momento. Só que esse sistema de parceria ele não deu certo. Por quê? A ótica de trabalho dos grandes proprietários de terra, dos grandes fazendeiros de café, era a ótica do trabalho escravo. Então, muitas vezes o imigrante que chegava aqui trabalhava, produzia, e quando chegava na hora de receber a sua parte, a sua parte naquela parceria, ele simplesmente não recebia nada e muitas vezes estava até devendo para o proprietário do cafezal. Por quê? Porque ele se endividava. A dívida já começava lá na Europa, quando ele aceitava o trabalho para vir para cá, ele tinha que pagar pela sua viagem, a passagem, Geralmente ele não vinha sozinho, então ele vinha com a família, então pagava a viagem para toda a família. Chegando aqui, ele tinha que morar, então ele pagava o aluguel. Chegando aqui, ele tinha que comer na viagem também, tinha que comer aqui quando chegava, então ele não tinha dinheiro, ainda não tinha recebido nada, ainda ia trabalhar para ganhar a sua parte na parceria. Então ele era obrigado a comprar no armazém
do proprietário a preços elevados, preços muito acima do preço de mercado. Isso acarretava que ele ia se endividando cada vez mais, e quando chegava na hora de acertar, né, a parceria, ele estava muitas vezes devendo para o proprietário, para o seu empregador. Então, na verdade, esse sistema de parceria ele foi muito parecido com uma semi-escravidão, né, uma escravidão branca. E isso deu muito problema. Os países de origem protestaram, né, contra o Brasil, contra esse abuso que estava acontecendo. E então esse sistema não deu certo, né? Muitas revoltas, né, dos trabalhadores aqui, então não deu certo. A solução para isso foi o Estado entrar subsidiando a mão de obra, né? Então o imigrante vinha para cá e parte do salário dele era subsidiado pelo Estado, né? E a gente tem uma contradição, né? Porque muitos que pregam, né, pregavam ali o Estado mínimo já naquele momento, entram em contradição, né? Então quer dizer que o Estado mínimo só serve para o trabalhador, né? Só serve para o povo, quando o Estado tem que estender a mão para o grande empresário, né? Aqui no nosso momento contemporâneo, né? E lá no passado, para os grandes fazendeiros, o Estado pode estender a mão, né? Mas quando é para o povo, para dar um auxílio emergencial, o Estado mínimo, o Estado não pode se envolver, o Estado não pode gastar, né? O gasto excessivo vai quebrar o Estado, né? Mas sempre houve na história do Brasil, sempre aconteceram esses momentos em que o Estado estende a mão para os grandes afortunados, né? Então esse foi um momento desse, né? A gente flagra aí esse momento, tá? Então o Estado vai subsidiar parte do salário, né? O que era obrigação do fazendeiro, o Estado vai assumir, tá? Para que no Brasil tenha mão de obra para produzir, né, o principal produto de exportação do Brasil, que é o café. Bem, dessa forma, então, a mão de obra vai sendo substituída gradativamente, né? Se a ideia era acabar com a escravidão gradativamente, o que acabou acontecendo, a mão de obra também vai sendo substituída gradativamente, né? Aí uma crítica que a gente pode fazer é aquela que eu já até levantei na aula anterior, né? Por que não aproveitar a mão de obra do negro, que já estava aqui, que já trabalhava com isso, que já tinha experiência, bastava remunerar, né, a partir de agora. Mas não, o negro foi simplesmente liberto, né, como entre aspas, liberto, e ele foi substituído pela mão de obra imigrante, tá? Então, pessoal, essa é a parte que a gente tinha para falar sobre a imigração. Vamos agora para a Guerra do Paraguai, né? Outro evento importante que a gente tem aí durante o Segundo Reinado. O que a gente pode falar sobre a Guerra do Paraguai? Bem, primeiramente, o Paraguai era um país, assim como o Brasil, recém-emancipado, né, da colonização. Os colonizadores deles eram os espanhóis, eles foram recém-emancipados. E o Paraguai era uma nação em prosperidade, uma nação que crescia economicamente, estava tendo bons resultados na sua economia. E só que esse avanço econômico do Paraguai, ele esbarrava numa situação geográfica. O Paraguai, se você for observar, daqui a pouco tu pega um mapa para ver essa situação, o Paraguai não tinha uma saída, não tem ainda uma saída para o mar, né? Então a navegação do Paraguai dependia muito e depende, né, do Rio da Prata, do Rio Paraná,
para ele poder chegar no Oceano Atlântico e a partir daí levar a sua produção, né, para a exportação. E isso era uma dificuldade, né, porque para passar por esses locais, por esses rios, ele tinha que pedir permissão para o Brasil, permissão para o Uruguai, tinha que pedir permissão para a Argentina, né? Então existia essa grande dificuldade. E naquele momento ali era um momento em que ferrovias eram quase inexistentes, né? Carro e caminhão não existia, avião muito menos. E a navegação era então praticamente o único meio de transporte, né? O único meio de levar a produção do Paraguai e de todos os países para a comercialização, né? Então o Paraguai esbarra nessa dificuldade, né? Uma dificuldade geográfica. E quando assumiu o poder o presidente do Paraguai, Solano Lopes, ele resolveu, ele queria resolver essa situação. E a solução encontrada por ele foi invadir o Brasil para rasgar uma saída para o Oceano Atlântico. Então, à medida que ele avançava no território brasileiro, ele iria chegar, né, ao Oceano Atlântico. E isso então provoca a Guerra do Paraguai, tá? Nessa guerra acabam se envolvendo também países que eram aliados do Brasil, que também sofriam com a agressão do Paraguai, tá? A gente tem então a formação aí de uma tríplice aliança contra o Paraguai. A tríplice aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Então esses três países se juntaram numa força militar única para combater o Paraguai, tá ok? Então é formada a Tríplice Aliança. O Paraguai, sob o comando do Solano Lopes, resiste durante um bom tempo, né? O Paraguai tinha uma boa força militar atuando nesse momento contra os três países, né? Contra a Tríplice Aliança. E o Paraguai consegue, durante um bom momento, fazer um bom combate, né? Porém, o Paraguai acaba sendo derrotado, né? As forças da Tríplice Aliança se mostram superiores na guerra, superiores belicamente. Sem contar também que, indiretamente, a Tríplice Aliança tinha o apoio da Inglaterra, tá? Por que a Tríplice Aliança tinha o apoio da Inglaterra? Porque o Paraguai acabava com aquele crescimento econômico dele, se tornando uma espécie de um problema, né, para a economia inglesa, que dominava aqui na América do Sul, né? A economia inglesa tinha muita influência na América do Sul. Então o Paraguai surgia como uma ameaça, né? Na verdade a palavra é essa, uma ameaça, tá? A hegemonia econômica, né, da Inglaterra aqui na América do Sul. Então a Inglaterra financia a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. O objetivo da Inglaterra era impedir que o Paraguai se tornasse uma liderança, né, econômica aqui da América do Sul, né, escanteando a Inglaterra, tá? Então houve esse problema e os ingleses acabaram se beneficiando então com a derrota do Paraguai. E o Paraguai, que era um país próspero, né, antes da guerra, acaba saindo da guerra como um país bem fragilizado, uma economia bem fragilizada. Grande parte da sua população economicamente ativa, que era a população masculina, grande parte dessa população morre nas batalhas, né? E então o Paraguai entra numa grande crise, né? Sua força produtiva também vai ser praticamente destruída, né? Tanto a industrial quanto a agrícola.
e o Paraguai então entra num momento de crise. Em 1866, a capital Assunción é ocupada, né? E o Solano Lopes então vai ser morto, né? Enfim, nós temos a derrota do Paraguai, tá ok? Pessoal, então aqui a gente encerra o segundo reinado, tá? E vocês aguardem a atividade que eu vou colocar lá no portal, tá ok? Lá na plataforma. Eu ainda não decidi quanto vai valer nessa atividade, mas no momento lá vai estar dizendo quanto vale essa atividade sobre o segundo reinado, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.